Eu sei que o dia foi pesado, que muita coisa passou pela sua cabeça, e talvez você esteja tentando entender por que certas coisas aconteceram assim. Mas antes de dormir, deixa eu te lembrar: Deus ainda está no controle. Mesmo que tudo pareça parado, Ele está movendo o que você ainda não pode ver. Às vezes o coração fica cansado e a mente insiste em reviver o que doeu, e é exatamente nesse ponto que o Senhor se aproxima. É quando você acha que não tem mais forças, que Ele pega na sua mão e diz: "Filho, descansa, eu tô cuidando." Muitas pessoas passam a vida buscando sinais, esperando o sol nascer para sentir esperança de novo, mas o amanhecer verdadeiro não começa no céu. Ele nasce dentro de você, quando escolhe acreditar que Deus continua agindo, mesmo em meio à escuridão. A fé não é sobre entender, é sobre confiar. E talvez hoje, Deus só queira ouvir um simples: "Eu ainda confio." Não importa o tamanho da dor, o silêncio ou a dúvida. Acredite, Ele entende cada suspiro, cada oração que você nem conseguiu terminar. Quando você ora, algo muda, não só ao seu redor, mas dentro de você. A oração é como uma semente, e mesmo que leve tempo para brotar, Deus já está regando com amor, com paciência e com propósito. Antes de dormir, agradeça. Mesmo que o dia tenha sido difícil, agradeça, porque a gratidão é uma chave poderosa que abre portas que o medo tentou fechar. Agradeça pelas pequenas vitórias, pelas pessoas que ficaram, pela força que você teve para não desistir. A vida é extraordinária justamente por isso, porque Deus transforma dor em testemunho, lágrima em força e noite em recomeço. Ele pega o que estava despedaçado e refaz com um toque de amor. Agora, feche os olhos e entregue tudo nas mãos dele. Que o Espírito Santo visite o seu lar, acalme seu coração e traga descanso para sua alma. Peça que a presença de Deus cubra sua casa, sua família e o seu amanhã. Sinta. É como se o peso começasse a sair devagar, como se uma brisa suave passasse pelo seu peito e dissesse: "Tá tudo bem, eu tô aqui." Essa é a presença dele. E é assim que o novo amanhecer começa, não lá fora, mas dentro de você. Quando o coração se rende, quando a fé se renova e quando você percebe que mesmo no silêncio, Deus ainda fala. Sabe aquele momento em que as palavras somem? Quando o peito aperta e parece que nem orar você consegue direito? É aí que muitos pensam que Deus se afastou, mas é justamente o contrário. É nesse silêncio que Ele está mais perto, escutando até o que você não consegue dizer. Você pode até achar que não tem forças para falar, mas Deus entende lágrimas, entende suspiros, entende o coração que apenas se cala e espera. Ele não precisa de discursos bonitos, Ele precisa de sinceridade. Às vezes, a melhor oração é só dizer: "Senhor, eu tô aqui." Nem sempre o silêncio é vazio. Às vezes, ele é o altar mais puro que você pode oferecer. É ali, sem barulho, que o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você. E quando ele age, ele coloca tudo no lugar, até aquilo que você achava impossível de restaurar. Muitos desistem nesse ponto porque acham que o céu está em silêncio. Mas escuta, o céu não está calado, o céu está agindo. O tempo que parece silêncio é o tempo em que Deus está construindo um milagre. Ele só espera o momento certo para te mostrar o que estava preparando. Pode ser que você esteja orando há muito tempo e ainda não viu resposta, mas isso não quer dizer que Ele não ouviu. Significa apenas que a resposta precisa vir do jeito certo, na hora certa e pelas mãos certas. O silêncio de Deus nunca é ausência, é cuidado, é proteção. Ele te guarda de caminhos errados, de pessoas erradas, de decisões precipitadas. E quando o tempo dele chega, você entende por que precisou esperar. Nesse instante, o personagem que fala convida o ouvinte a fechar os olhos e respirar fundo, a sentir a presença de Deus mesmo sem palavras, mesmo sem força, porque o Espírito Santo intercede com gemidos que nem podem ser explicados.
Ele entende o que você sente agora. E quando você se entrega nesse silêncio, algo muda. A paz vem sem explicação. A mente acalma, o coração desacelera e a fé renova em silêncio, suave, real, profunda. Então não tenha medo do silêncio. Ele não é o fim da conversa, é o começo da resposta. E no meio dele, Deus está sussurrando: eu tô contigo, fica em paz. Tem gente que acha que para Deus agir é preciso ter uma fé enorme, quase impossível de alcançar. Mas o que o Senhor sempre buscou foi algo bem simples, um coração sincero que confia mesmo quando tudo parece desabar. É essa fé pequena e pura que move montanhas. A fé simples não precisa de explicação, ela apenas acredita. Acredita quando o médico diz que não tem jeito, quando o dinheiro acaba, quando todos se afastam. Acredita porque sabe que Deus tem caminhos que a lógica não entende. Quantas vezes você já sentiu que a solução estava fora do seu alcance e ainda assim, algo dentro de você dizia: vai dar certo. Isso é fé. É o Espírito Santo te lembrando que mesmo sem saber como, Deus vai abrir uma porta onde só existia parede. Não é sobre o tamanho da fé, mas sobre o tamanho de quem você confia. O poder não está em você acreditar com força, está em quem você acredita. E quando essa fé simples encontra o coração de Deus, o impossível deixa de ser só uma palavra. A fé simples também sabe descansar. Ela não tenta controlar tudo, não entra em desespero. Ela apenas entrega e diz: seja feita a tua vontade. E nesse ato de entrega, o milagre começa a acontecer. Talvez hoje você esteja orando por algo há muito tempo e nada parece mudar. Mas escuta, o tempo da espera não é tempo perdido, é tempo de preparação. Deus está fortalecendo sua fé, não para te negar algo, mas para te deixar pronto para receber o que é seu. Quem vive pela fé aprende que confiar é um exercício diário. Tem dias que é fácil, outros nem tanto. Mas o segredo é continuar, mesmo quando não se sente nada. Porque a fé não depende de emoção, depende de decisão. E Deus ama essa fé simples, aquela que não precisa ver para crer, que não questiona o caminho, mas caminha mesmo assim. É ela que faz o céu se mover, que transforma lágrimas em vitória e que traz o milagre para o agora. Então, se hoje tudo parece difícil, não complique sua fé, só diga: Senhor, eu confio em Ti. Essas 4 palavras têm poder para mudar destinos, curar corações e reacender o que estava apagado. Porque o poder que habita na fé simples é o mesmo que move o universo. A certeza de que o amor de Deus nunca falha. Sabe aquelas batalhas que você não pediu para viver? Aquelas que te tiraram o chão? Que fizeram você questionar se ainda tinha forças para continuar? Pois é, não foram em vão. Deus nunca desperdiça a dor. Cada lágrima, cada noite em claro, cada perda, tudo isso está sendo usado para revelar algo muito maior do que você imagina. Muita gente confunde prova com castigo, mas quem anda com Deus aprende que as lutas não vêm para te destruir, e sim para te lapidar. É no fogo que o ouro é purificado. E da mesma forma, é na dor que a fé se torna madura, real, inabalável. Talvez você não entenda agora o porquê de certas coisas, mas lá na frente tudo vai fazer sentido. O que hoje parece caos é na verdade o caminho que Deus está usando para te colocar exatamente onde você precisa estar. Ele não erra nos planos, e muito menos nas pessoas que Ele escolhe. Quando você enfrenta ataques e tempestades, é sinal de que há algo valioso dentro de você. O inimigo não persegue quem não tem propósito. Ele tenta abalar justamente quem carrega algo grande de Deus. É por isso que às vezes a luta é tão intensa. Olhe para a história de Jó. Ele perdeu tudo, mas nunca perdeu a fé. E foi essa fé que o levantou de novo, multiplicado,
restaurado, mais forte do que antes. A dor que parecia o fim se tornou palco do milagre. Pode ser que hoje você esteja no meio da sua prova, sem entender o que Deus está fazendo. Mas Ele está ali, no meio da tempestade, segurando o leme por você. Mesmo quando você sente que vai afundar, Ele ainda está no controle. A luta é o disfarce da transformação, é o processo que antecede a vitória. E quem suporta o processo, vive a promessa. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele te trouxe para te fortalecer. Por isso, não amaldiçoe a dor. Entenda, ela está te ensinando a enxergar o propósito que antes estava escondido. Está te mostrando o quanto você é mais forte, mais maduro e mais preparado do que imagina. Quando tudo parecer pesado demais, respira e diga: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Porque a fé não remove as lutas, mas te dá força para passar por elas com paz. E no final você vai olhar para trás e ver que foi justamente ali, naquele vale, que o propósito nasceu. As lutas não te definem, te revelam. E quando a vitória chegar, você vai entender. O que parecia destruição era na verdade a mão de Deus te construindo de novo, do jeito certo, para o lugar certo. Hoje, antes de dormir, entrega a tua casa nas mãos de Deus. Entrega cada cômodo, cada pessoa, cada respiração que habita esse lar. Que o sangue de Jesus cubra as portas, as janelas, os pensamentos e os corações. Que nenhum mal tenha poder de entrar onde o nome do Senhor é exaltado. Há uma presença que protege, mesmo quando você não percebe. É ela que te livra dos perigos que você nem imagina, que acalma discussões, que impede acidentes, que silencia o inimigo quando ele tenta se aproximar. Essa presença é o Espírito Santo, e ele está aí agora com você. A sua casa não é apenas um lugar físico, é um altar, e um altar precisa ser consagrado. Por isso, ore com fé. Peça que a luz de Cristo encha cada canto, que a paz reine onde havia confusão, que a harmonia substitua o medo e a esperança volte a florescer dentro das paredes do teu lar. Talvez o ambiente tenha estado pesado ultimamente. Talvez as palavras tenham machucado. Talvez as noites tenham sido silenciosas demais. Mas hoje, Deus está restaurando a atmosfera da tua casa. Está derramando amor onde havia distância e reconciliação onde havia orgulho. Ore pelos seus. Mesmo que alguns não queiram ouvir, ore. Mesmo que pareça que nada muda, continue orando. A oração de um justo tem poder, e Deus nunca deixa uma súplica sincera sem resposta. Pode demorar, mas Ele sempre age, às vezes de forma tão discreta que só o coração atento percebe. Pede agora com fé: Senhor, guarda o meu lar. Guarda de toda inveja, de toda língua maldita, de toda força contrária. Coloca anjos nas portas e muros espirituais de proteção ao redor da família. Que a presença do Espírito Santo seja o escudo que cobre cada um. E se há alguém da tua família que está longe de Deus, não desista dele. O amor de Deus alcança até os lugares mais escuros. Um coração que ora é capaz de trazer alguém de volta para a luz. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Ele visita lares, cura feridas, reconstrói laços e protege quem você ama. Nada passa despercebido diante dele. Nenhuma lágrima, nenhum pedido sussurrado. Então, descansa o coração. Sua casa é território de Deus, e onde ele habita, o mal não prevalece. Amanhã, quando o sol nascer, algo já terá mudado, porque a paz do Senhor está firmando morada no seu lar. Talvez você tenha aprendido a sorrir por fora, enquanto por dentro sente um vazio difícil de explicar. Mas Deus conhece esse disfarce. Ele sabe o que você carrega quando se deita e o que tenta esquecer quando amanhece.
E ainda assim, Ele te ama do mesmo jeito. Não para te julgar, mas para te restaurar. A cura que Deus oferece começa no invisível. Ele não vem apenas para apagar sintomas, vem para arrancar a raiz. Ele entra onde ninguém entra, fala onde ninguém entende e coloca luz onde o coração já tinha desistido de acreditar. Quando o Espírito Santo toca, ele não conserta pela metade. Ele limpa, sara, refaz. Ele transforma lembranças em aprendizado, feridas em testemunhos e dores em propósito. E quando essa cura acontece dentro, o mundo lá fora começa a mudar também. Deus não tem pressa, Ele tem cuidado. Às vezes o processo é lento porque Ele está reconstruindo cada pedaço com amor. E cada lágrima derramada nesse caminho não é perda, é parte da cura. Talvez você tenha se sentido esquecido, como se ninguém visse a luta interna que trava todos os dias. Mas Deus nunca deixou de te ver. Ele está agora mesmo soprando vida sobre as áreas da tua alma que pareciam mortas. Feche os olhos por um instante e deixa Ele entrar. Deixa o Espírito Santo tocar onde você sempre evitou ir. Permita que essa presença te envolva, te abrace e tire o peso que você carrega há tanto tempo. Não há ferida que o amor de Deus não possa curar. Nenhum trauma é grande demais para o poder dele. E quando ele cura, ele não só apaga a dor, ele devolve a alegria, a esperança, o brilho no olhar. A cura de Deus é completa. Ela alcança o corpo, a mente e o espírito. Ela transforma o jeito de pensar, de sentir e de viver. Você não sai o mesmo depois que é tocado pela presença dele. Então deixa ele curar. Não resista. O que era ferida vai virar força. O que era lembrança vai virar libertação. E o que antes doía, agora será prova viva de que Deus continua fazendo milagres, começando de dentro para fora. Muita gente vai dormir levando o peso do dia anterior, preocupada com o amanhã, acreditando que o silêncio é abandono. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é cuidado. É Ele preparando algo que o seu coração ainda não está pronto para ver. Senhor, obrigado por esta noite, por cada coração que ouviu essa palavra e sentiu Tua presença. Que o Teu Espírito continue agindo, trazendo descanso, cura e fé renovada. Abençoa cada família, cada lar, cada vida que orou junto agora. Que os anjos do Senhor acampem ao redor de todos, trazendo proteção e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.